Olá, muita saúde para todos. Eu sou Mari Mendes e estou mais uma vez com você aqui no nosso canal, o canal do Bem-Estar. O canal onde você tem dicas de forma prática e aprende mais a como manter, como cuidar do seu bem mais precioso, que é a saúde. Sem dúvida alguma, a saúde é o maior tesouro que nós possuímos. E se você não está inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, assista os nossos outros vídeos falando de saúde. Nós temos outros vídeos aí na nossa playlist. Veja aqui as nossas outras redes sociais para que você nos siga também no Instagram. O importante é você não perder nada, ativar o sininho, estar bem informado de tudo que acontece aqui no nosso canal e de coisas que eu não posto aqui, algumas fotos, mas que estão lá no Instagram. Então me siga também lá no Instagram, ok? Vou falar hoje algumas dicas, vou te dar algumas sugestões do que você fazer para ter mais saúde. Todos nós queremos melhorar a nossa qualidade de vida, todos nós queremos viver e viver com qualidade. E por isso eu vou falar para você algumas regras que, se você colocar em prática, pode ter certeza que a qualidade de vida vai melhorar bastante. Tua qualidade de vida vai melhorar e você vai ter, consequentemente, um maior bem-estar em todos os aspectos, ok? Então vamos lá, nós vamos para primeiro ponto, primeira dica que nós vamos falar é sobre a regularidade. A importância que existe em você ter regularidade na sua alimentação. Por exemplo, você precisa tomar líquido, mas toma líquido nos horários corretos. Nós sabemos que um adulto precisa tomar de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E essa água, qual o melhor horário para tomar? A regra é simples, sempre no máximo até 30 minutos antes ou 2 horas depois das refeições. Nós não devemos fazer uma refeição só ao dia, aquela refeição que você começa de manhã e termina de noite. Isso não é benéfico para você. Então, o ideal é que você tenha horários sistemáticos para a sua alimentação. Nós sugerimos 3 refeições ao dia. Manhã, em torno de 7 às 7h30. Meio-dia, em torno de 12 a 12h30. E à noite, que seja no máximo até às 19 horas, entre 18h30 e no máximo até às 19 horas, para que quando você vá dormir, a sua digestão já esteja completada e você tenha um sono tranquilo, um sono reparador. Por que sugerimos 3 refeições? Porque o processo de digestão ele acontece em 2 etapas. Na primeira etapa, quando o estômago está processando a digestão, o piloro ele fecha para que não passe nenhum alimento para o duodeno, o intestino, e aí se dá essa primeira fase da digestão. Esse processo ele leva 2 horas. Depois de 2 horas, começa uma outra etapa, que é o processo de esvaziamento. Nesse período, por isso que recomendamos água só depois de 2 horas, porque nesse período o piloro ele abre e o estômago começa o processo de esvaziamento, que também leva 2 horas. Então a digestão em si ela leva um período de 4 horas e o estômago ele precisa de mais 1 hora para descansar, para que o corpo se restaure. Por isso que nós indicamos que deve haver um intervalo de 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. Então, se nesse período você come alguma coisa nos intervalos, todo o processo vai se reiniciar e aí o teu corpo não vai descansar, ok? Uma das coisas muito importantes também no que se refere a essa questão da regularidade é o sono. O sono nos horários corretos, você não viver com sono vencido, dormindo pouquinho, porque está trabalhando demais ou porque está acompanhando séries na TV. Então, lembra que o sono é importante demais para que você tenha uma boa saúde. Então, mantenha a regularidade. A outra coisa muito importante que nós queremos enfatizar nesse momento é a quantidade. Nunca devemos sobrecarregar o organismo, comer para ficar empantufados, não é?
cometer o pecado da gula. Isso não é algo saudável, porque você vai sobrecarregar a máquina que é o seu organismo, vai sobrecarregar os sistemas do teu corpo. Uma outra dica importante, que na tua alimentação não passe de 3 a 5 variedades de alimentos. Nunca devemos colocar além de 5 variedades. Por quê? Porque isso vai dificultar o teu processo de digestão. A digestão ela vai ser mais demorada e, consequentemente, vai sobrecarregar o teu corpo, o teu organismo aí como um todo. Um outro detalhe é que você não deve repetir, comer as mesmas coisas todos os dias as mesmas coisas, a menos que isso se justifique para fins terapêuticos, certo? Se não, existe uma variedade imensa de alimentos, é só planejar aí a tua alimentação da melhor forma possível. Nós não gastamos tempo planejando todas as outras coisas da vida? Por que não planejar um cardápio saudável para que você tenha uma alimentação bem variada, uma alimentação bem saudável, tá ok? Outro ponto que eu gostaria de te apresentar é em relação à temperatura. O nosso organismo, ele funciona bem com uma alimentação numa temperatura de em torno de 37 graus. Essa é a temperatura ideal para que a nossa digestão ela aconteça de forma equilibrada, de forma saudável. Uma temperatura acima de 37 graus vai dificultar a tua circulação, vai sobrecarregar o teu peritônio e vai gerar uma febre intestinal. Vai haver uma fermentação, então não é o ideal, uma temperatura muito elevada nos teus alimentos. Os alimentos ricos em oxigênios, como aqueles que são ricos em frutoses, esses são os que contêm a temperatura ideal para a tua digestão, ok? Tá dando para assimilar até agora? Tá dando para entender? Deixa a tua pergunta aqui embaixo, se tiver alguma dúvida, se quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre esse tema, coloca aqui embaixo a tua dúvida, a tua pergunta e nós vamos estar te respondendo, ok? Qualidade. Existe uma regra que nos diz que para termos uma melhor saúde, precisamos descascar mais e desembalar menos. Ou seja, devemos ter muita cautela com tudo que é industrializado e usar o mínimo possível. E ter uma alimentação mais à base de frutas, legumes e verduras. Devemos priorizar na nossa alimentação, se queremos ter uma alimentação de qualidade, nós devemos priorizar, por exemplo, os alimentos que são reguladores, porque eles são ricos em vitaminas e sais minerais, no caso das frutas e também das hortaliças. Alimentos construtores, ricos em proteínas, como é o caso das leguminosas. Os energéticos, que são ricos em gorduras e carboidratos, como no caso dos feculentos, os cereais, os açúcares naturais e as oleaginosas. Devemos também, isso para que nós tenhamos uma alimentação de mais qualidade, que é uma das regras da boa saúde, mais qualidade. Devemos também tomar cuidado com as combinações dos nossos alimentos. Não é porque o alimento é saudável que eu vou sair comendo, misturando tudo da forma que eu imagino. Quantas pessoas não existem que estão doentes e dizem, não, mas eu como alimentos saudáveis. Sim, mas você está comendo dentro das combinações corretas? Está combinando de forma que não vai acontecer fermentação no seu estômago e que essa alimentação não se perca por uma combinação errada? Então precisamos avaliar essa questão. Por exemplo, não são bem-vindos frutas e verduras na mesma alimentação. É algo que nós precisamos tomar cuidado. Então, cuidado com as combinações. Existe também a regra da boca, tá? Eu tenho outro vídeo onde eu falo sobre a boca, as papilas gustativas, e que eu aconselho você a dar uma acompanhada, assistir, ver no nosso playlist e ver os outros vídeos do nosso canal. E em relação a essa questão da boca, é importante nós entendermos a importância de mastigar bem os alimentos.
O processo digestivo ele inicia na boca, os carboidratos começam a sua digestão na boca. Então, nós precisamos mastigar bem. Tem pessoas que simplesmente colocam a comida na boca, chuta para um lado, chuta para o outro e engolem a comida. E não deve ser assim. Os alimentos precisam ser bem mastigados para que depois eles sejam ensalivados. Não é? Existem enzimas digestivas contidas na nossa saliva. Depois ele passa a ser degustado. Esses sabores, as suas papilas gustativas, elas mandam o comando para o seu sistema nervoso central, um comando de prazer, de apetição, felicidade pelo alimento que você está comendo, ok? E depois você vai então deglutir. Essas são as regras da boca: a mastigação, a ensalivação, a degustação e a deglutição. São as regras da boca. E a última regrazinha que eu vou mencionar para você é a regra da eliminação. É necessário que o nosso corpo ele elimine as toxinas, elimine os resíduos, tudo aquilo que não vai ser aproveitado no nosso organismo, que seja posto para fora. Eu vou gravar ainda essa próxima semana um vídeo falando justamente sobre isso, sobre a eliminação de toxinas e o funcionamento dos nossos emunquitórios. Mas eu gostaria de mencionar da importância de o nosso corpo estar colocando para fora aquilo que não é aproveitável, aquilo que se ficar dentro, se ficar retido, vai aumentar o nível de toxicidade do corpo e, consequentemente, trazer doenças, trazer enfermidades para nós. Então, para que isso aconteça, para que o nosso corpo elimine, um dos órgãos principais de eliminação é o nosso intestino. Então, precisamos ter um cuidado todo especial para manter o intestino saudável. E para que o nosso intestino ele funcione adequadamente, várias dessas regras, ou todas, precisam ser postas em prática, mas lembre sempre da importância de tomar água. Para que o intestino funcione bem, você precisa tomar água na quantidade correta, que eu já falei aqui, de 2,5 a 3 litros por dia, uma pessoa adulta. Lembre-se também de que o sedentarismo ele é algo que prejudica muito o funcionamento do seu organismo. Então não seja uma pessoa sedentária, pratique uma caminhadazinha, se mexa, se mova. O exercício físico ele ativa a circulação do seu corpo, ele só te traz benefícios e grandemente ele ajuda no funcionamento saudável do teu intestino. Evite todo produto que venha trazer toxicidade para o teu intestino. Então, tudo aquilo que você sabe que não é bom para o teu intestino, evite de usar, ok? E aí, você com certeza vai ter uma saúde muito, muito melhor e muito beneficiada. Eu espero que essas dicas que eu passei aqui hoje possam ser postas em prática por você e eu tenho a certeza que vai muito te beneficiar. Se você praticar o que eu estou te passando aqui, você com certeza vai ter uma saúde muito melhor. Então é isso aí, cheiro no seu coração e nós nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, ok? Cheiro!